Olá, quarto ano, tudo bem? Nós hoje vamos dar início, ultrapassada aquela fase inicial em que nós vimos algumas questões que envolvem todas as espécies de execução, sobretudo a questão da responsabilidade patrimonial, quem responderá pelas execuções e alguns aspectos gerais, inclusive do processo de execução, dos requisitos de petição inicial. Passado esse instante preliminar, a gente vai começar a ver agora as espécies de execução de título extrajudicial. E, obviamente, vamos começar por aquele que é o mais comum nos processos de execução, que é justamente a execução por quantia certa, que é aquela que envolve a obrigação de pagar um determinado dinheiro, né? Vou começar, portanto, falando a partir do artigo 824, e artigo inicial do capítulo, cujo título é justamente da execução por quantia certa. E execução por quantia certa, portanto, é a mais fácil das execuções, justamente porque o objeto da obrigação, do débito, já é dinheiro. De modo que é muito fácil obter o cumprimento de uma obrigação de um bem fungível como dinheiro, porque qualquer coisa pode se transformar em dinheiro. Por isso que o artigo 824, ele já dá a primeira dica, dizendo que a execução por quantia certa se realiza pela expropriação de bens do executado. Portanto, a regra geral é que a gente tenha como forma de pagamento dessa obrigação em dinheiro, não só de dinheiro, mas também com a expropriação, ou seja, a tomada de patrimônio do devedor, suficiente para que aquela obrigação em dinheiro seja paga. Ou seja, qualquer coisa vale dinheiro. Eu posso, portanto, ser pago numa execução com o bloqueio de dinheiro de uma conta, mas também pode ser pago com a penhora de um veículo e a venda dele, e também posso ser pago com a penhora de um imóvel e a venda dele. Então, a expropriação é o nome genérico que define a modalidade de cumprimento das obrigações dentro de uma execução de pagar quantia certa. O 825 nos adianta quais seriam as modalidades de expropriação. E diz, portanto, que a primeira modalidade é a adjudicação, ou seja, quando o próprio credor toma a propriedade para si do bem penhorado. Portanto, o credor, ele adjudica, ele transforma o patrimônio do devedor em pagamento, tomando a própria titularidade do bem e não vendendo o bem e pegando o dinheiro. Essa adjudicação, nós veremos que tem alguns requisitos, algumas exigências, mas é uma modalidade, portanto, de pagamento, de expropriação e, portanto, de cumprimento da obrigação. A segunda forma é a alienação. A alienação basicamente se dá de duas maneiras: pelo leilão, né, o leilão do bem, judicial, extrajudicial, e também pela venda por iniciativa particular, ou seja, o oferecimento do bem penhorado a alguém que faça uma proposta sem que o bem vá a leilão sequer. Então nós vamos ver também que alguns requisitos para o leilão, alguns requisitos e exigências para a venda por iniciativa particular. E a terceira modalidade de expropriação é a apropriação dos frutos ou dos rendimentos de uma empresa ou de um estabelecimento ou de outro bem. Ou seja, você não penhora propriamente o bem, você penhora os frutos, os aluguéis que o bem rende, portanto você se apropria dos frutos daquele bem. Ou, por exemplo, dos frutos de um capital, ou, por exemplo, dos rendimentos de uma empresa, você penhora o faturamento da empresa e não, portanto, a empresa ou as cotas da empresa, que é um bem penhorado. Então, essas são as modalidades de expropriação, ou seja, de pagamento ao credor, ou com ele se tornando titular do próprio bem penhorado, ou com ele vendendo em leilão o bem penhorado, ou com ele vendendo ao particular o bem penhorado, ou então pagando-se com os frutos e os rendimentos de um capital, ou de uma empresa, ou de um imóvel, tá bom? Como é que se dá propriamente o curso do processo de execução? Quais são os atos processuais desse processo de execução? O artigo 827, ele diz o seguinte: ao despachar a petição inicial, o juiz, de cara, ele promove dois atos. Portanto, o despacho da petição inicial, estando a petição inicial, então, regular, e vamos lembrar, são requisitos essenciais da petição de execução, não apenas aqueles do 319, mas, sobretudo, lembrar, há que se ter como anexo fundamental o próprio título executivo, a cártula, o documento, e também a memória de cálculo especificando a evolução daqueles cálculos. Então, a petição inicial, estando devidamente em termos com esses requisitos, vai gerar um despacho inicial.
voltamos.